Oi, gente, bora fofocar, meu povo. Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a moça que inventou que era astronauta. Supostamente ela teria inventado que era astronauta, ainda por cima da NASA. Vocês viram toda essa polêmica que deu, essa fofoca? E o mais engraçado ou o mais preocupante foi que todos, ou praticamente todos, veículos de comunicações que a gente considera confiáveis publicou sobre isso sem antes verificar se era verdade ou não. E acabou dando um fuzuê retado na internet por causa disso. Depois ela falou que não era referente à NASA, que ela estava falando, né? Que era referente a uma expedição particular, não, uma expedição própria, no caso, né? E aí, gente, deu muita coisa, deu muita confusão. E aí a gente vai ver aqui hoje toda a questão, tá? Bora ver aqui. A Metrópolis, inclusive, eu acho que foi também que falou referente a isso, que falou que publicou, né? Falando que ela ia nessa expedição, tudo e tal. Pelo que eu sei, os comentários das publicações dela, principalmente do Instagram, já estão todos fechados para ninguém falar nada. Então, provavelmente, ela deve ter levado bastante hate, sim, e bastante chuva de comentários. Aí você já sabe, né? Começou a receber chuva de comentários, tucutu, abafou os comentários. Mas, enfim, vamos ver lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui não é um vídeo, é uma publicação explicando sobre o que aconteceu. Tá? Vamos lá. Play aqui. Tá gravando? Tá gravando. Tá, bora lá. Ó, play. Não arraste sozinho, não. Eu tenho que ler. Tenho que ler o negócio. Pega na mentira. NASA nega qualquer vínculo com brasileira que diz ser astronauta. Essa aqui foi a moça que alegou ser astronauta da NASA. Supostamente, tá, gente? Tudo no supostamente, que eu não quero ser processada aqui, não. E aí, teve muita gente falando também que, tipo assim, é só um casaco, você compra em qualquer lugar e tal. Tipo, hoje em dia é muito mais fácil. Você entra na Shein, compra um casaquinho, piriri pororó. E teve gente ainda que tava, tipo assim, acreditando nisso porque ela saiu na Forbes, deu entrevista pra Forbes, algo do tipo. Eu não sei dizer se ela estava na capa da Forbes, se ela saiu na Forbes ou se foi só entrevista. Mas depois que eu entrei adentro a fundo e descobri as coisas, também falaram que tipo, é uma coisa muito fácil de se resolver. É só você ter uma aquisição legal que você sai na Forbes. Não é tão grande assim, não. Pelo menos não hoje em dia. E aí tá, a própria NASA negou qualquer vínculo com essa menina, com essa moça. Aí o que acontece? A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, que no caso é a NASA, afirmou ao Metrópolis que a mineira de Contagem Laísa Peixoto, de 22 anos, não tem vínculo com a instituição. Ou seja, Laísa não tem nenhum vínculo com a NASA, gente. E a própria NASA negou qualquer vínculo com ela. Ainda tem aqui, ó, a moça viralizou na internet após afirmar ter sido selecionada para se tornar astronauta de carreira, para atuar em voos espaciais e que havia determinado o treinamento de astronauta pela NASA em 2022. Aí tá aqui o que a NASA falou. Essa pessoa não é funcionária da NASA, pesquisadora principal ou candidata a astronauta. O programa L-Space é um workshop para estudantes. Não é um estágio ou um emprego na NASA. Seria inapropriado alegar afiliação à NASA como parte dessa oportunidade. Aí aqui, Laísa disse nas redes que fará em 2029 o suposto voo inaugural da Titan Space, empresa que não possui licença do órgão norte-americano responsável por voos espaciais tripulados. Ou seja, seria uma empresa privada que supostamente iria fazer essa expedição, só que ela não tem nem aprovação, no caso a licença
do órgão norte-americano. Ainda tem essa questão aí. Aí tem aqui, ó, Titãs afirma a participação de Liza. No entanto, a brasileira não consta entre os listados no sistema da empresa como membro da suposta equipe técnica de astronautas anunciada na missão para 2029. A campanha oferece viagens para turistas espaciais com valor a partir de $1 milhão, provavelmente. $1 milhão. Ou seja, gente, você não precisa ser alguma coisa, você só precisa ter o poder aquisitivo. A mesma coisa da Forbes. Ela pode não ser astronauta, pode não ser alguma coisa, mas tem o poder aquisitivo para fazer isso, para fazer esse tipo de coisa. Então ela iria como turista, aparentemente. A agência também não é afiliada à Missão Espacial Titãs. A jovem também disse ser estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e afirma em uma rede social profissional que faz mestrado em aplicação de computação e física quântica na Universidade da Colômbia, em Nova York. No entanto, a Metrópole Universidade Colômbia disse, em referência à sua consulta sobre Laísa Peixoto, Sena Laje, não consigo localizar nenhuma informação sobre esse indivíduo em nossos registros. Ou seja, aparentemente a questão dela fazer faculdade na Colômbia, em Nova York, também seria algo falso. Então ela não teria somente mentido sobre a questão da expedição espacial, tá? Então foi esse inicialmente o bafafá que deu. Então, tipo assim, saiu em jornais, saiu em entrevistas, teve muita gente falando sobre isso, principalmente os meios de comunicação, mas teve aquela coisa, né? Depois de já ter saído em diversos lugares que ela iria para expedição espacial e de que ela tinha falado a verdade, quando saiu a matéria falando que era tudo mentira, as pessoas ficaram assim, meu Deus, isso saiu em tanto lugar, saiu em tanto jornal confiável, que piriri, que pororó. Então, tipo assim, é complicadíssimo. Mas bora lá. Saiu uma entrevista também no Balanço Geral, na Record, e no Domingo Espetacular, se eu não me engano, sobre ela, falando, né, desmentindo toda essa situação. Aí a gente vai ver aqui um trecho dessa entrevista, né, que saiu no ar. Bora lá, play no vídeo. É de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A jovem de 22 anos publicou nas redes sociais que faria parte do voo inaugural de uma empresa privada dos Estados Unidos, a Titan Space, que planeja realizar missões no espaço em 2029. Ela também havia dito que tinha concluído um treinamento na NASA, a Agência Espacial Americana, há 3 anos. Mas a NASA negou que Liza tenha feito o treinamento para se tornar astronauta. A agência informou que a mineira não é funcionária, pesquisadora nem candidata a astronauta pela instituição. Disse ainda que o programa que ela participou é um workshop para estudantes e não um estágio ou emprego. Em 2021, Liza ficou conhecida por ter descoberto, aos 18 anos, um asteroide durante um projeto liderado pela NASA. Ela era estudante de física na Universidade Federal de Minas Gerais, curso que abandonou 2 anos depois para se mudar para os Estados Unidos. Liza não quis gravar entrevista, mas enviou uma nota e negou que tenha citado a NASA ou que tenha afirmado que seria uma astronauta da agência espacial. Nós procuramos a Titan Space para esclarecer se Liza teria sido convidada para integrar a missão espacial, mas ainda não tivemos retorno. Ou seja, ela negou as acusações, falando que não foi isso que ela quis dizer. E a gente também vai ver o pequeno pronunciamento que ela fez, né, o vídeo falando sobre essa questão. E aí teve também uma matéria do G1 que saiu sobre essa questão, e aí a gente vai assistir aqui também para ver essa matéria com a Camila Falabella, jornalista do G1. Bora assistir aqui o vídeo. Play. Anos voltou a viralizar nas redes sociais nesta semana. Laísa Peixoto afirmou que foi selecionada como astronauta de carreira e que vai participar de uma missão espacial em 2029. Eu lidero o desenvolvimento de tecnologias na NASA que serão enviadas à Lua, a Marte, e estou me preparando para conduzir experimentos científicos em voos de microgravidade e representar o nosso país no espaço. Mas há algum tempo o G1 já vem apurando as informações divulgadas por ela
e percebeu inconsistências. Em 2022, Laísa diz ter feito um curso de capacitação de astronauta na NASA, mas a agência espacial negou qualquer vínculo com ela. Sobre o voo espacial anunciado, a empresa citada por Laísa não tem licença do órgão norte-americano que autoriza esse tipo de viagem. Ela também afirmou fazer mestrado na Universidade Columbia, mas a instituição negou qualquer vínculo com ela. Ou seja, até agora não há nenhuma evidência oficial de que Laísa seja astronauta, esteja em formação ou seja a primeira mulher brasileira a ir ao espaço. A reportagem completa está lá no G1. Ou seja, gente, por mais que ela tenha dito que não foi isso, foi engano, vocês entenderam errado, piriri pororó. Mesmo se isso fosse verdade, tem outras informações também que ela disse, não só agora, como antes, né, em 2022, como falou a moça, que não batem, que não são verídicas. Então, assim, não basta também a informação de que ela seria uma astronauta pela NASA, mas também tem outras informações. A questão da faculdade, a questão da formação. Então, são várias informações que não condizem, entendeu? Que não são verídicas. Então, por mais que isso que ela esteja falando seja verdade, da questão de que as pessoas entenderam errado, interpretaram errado o que ela disse, que em nenhum momento ela falou que era astronauta da NASA, mas tem vídeos dela falando que era astronauta da NASA, assim, com essas palavras. Não sei se era vídeo fake, mas eu vi um vídeo assim. E aí, embolei aqui. O que acontece? Eu acho que é muito prejudicial para a imagem dela ela fazer esse tipo de coisa. Mas, gente, quando se trata de poder aquisitivo, isso sempre vem na frente de qualquer outro tipo de coisa. Tipo, por mais que o que ela esteja falando seja mentira ou seja verdade, com o poder aquisitivo ela consegue consertar isso aí rapidinho e consegue fazer o que ela quer fazer. Então, provavelmente, se ela não for astronauta, supostamente falando, ela vai conseguir ir na expedição como viajante, né? Que nem tava lá na matéria. Mesmo que ela não seja astronauta, provavelmente ela vai conseguir fazer o que ela quer fazer, pagando pra ir lá visitar, como visitante, entendeu? Então não adianta muita coisa, não vai fazer tanta diferença assim. Ela só ficou um pouco mal falada nos jornais. Mas aí, nada novo. Não vai mudar em nada. Mas enfim, bora lá. Tem mais um vídeo aqui pra gente assistir, vou dar play. Primeira mulher brasileira a viajar para o espaço. Laísa Peixoto, de 22 anos, será a primeira brasileira a ir ao espaço como astronauta de carreira. Você sabe que o Brasil vai ter a primeira astronauta brasileira a participar de uma missão espacial. A Laísa Peixoto vai ser a primeira brasileira a ir para o espaço. Na semana passada, vários veículos da mídia brasileira anunciaram a incrível história da primeira astronauta brasileira a conhecer o espaço. Laísa Peixoto, uma mineira de 22 anos, postou em seu Instagram que estava indo para o espaço, I'm going to space. Usando uma roupinha da NASA, ela informou que tinha sido selecionada para se tornar uma astronauta de carreira. Falou assim: sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da empresa Titan Space. Rapidamente, toda a mídia brasileira começou a repercutir o caso como se fosse verdade, porque infelizmente no Brasil, o papel de jornalista hoje é fazer militância política, conferir fonte é secundário. Até que 5 dias atrás, um canal do YouTube chamado Space Orbit publicou um vídeo dizendo a estranha história de Laísa Peixoto, a suposta primeira astronauta brasileira. A empresa que levaria a menina para o espaço não é listada pela NASA, só é referenciada praticamente por portais de notícias brasileiros, sitezinho chulé, lembrou meu tempo de internet de escada. Vão para o espaço em 2029 e não tem um veículo de lançamento, um protótipo, não tem nada. Os portais de notícia aumentavam dizendo que ela era a primeira brasileira a liderar a missão da NASA no espaço, afirmando que ela comandava uma equipe na NASA, até que finalmente ontem a NASA negou essa história. Ela não liderou nenhum projeto na NASA e não faz parte nem dos... compartilhar uma notícia que eles nem sabiam se era verdade ou não, eles ainda estavam aumentando a história, o que pode também ter ajudado a piorar toda a situação. Astronautas da agência. O que ela participou foi um Space Camp na NASA, que é um programa para estudantes e crianças conhecerem, tipo, a vivência de um astronauta. Um programa legal pra caramba, diga-se de passagem, eu mesmo gostaria muito de participar, mas dura 6 dias, cara, não vai formar um astronauta. Em defesa, a Laísa disse que nunca falou que fez parte da NASA, mas assim, a imprensa foi mentindo e ela foi deixando. E não deixa de ser engraçado nesse contexto que várias das fotos dela tem aqui um logotipo da NASA. Mas sabe o que é o mais preocupante dessa história? É que precisou um blogueiro independente conferir as fontes, enquanto os jornalistas do Brasil só repassaram a fake news.
news. Essa é a credibilidade dos guardiões da verdade. Aqueles que, para muitos brasileiros, é a única fonte de informação. Esse caso foi exposto, mas imagina todos os outros que simplesmente todo mundo acredita, até para assuntos mais sérios. Se você, assim como eu, entende a importância de se manter bem informado, mas já perdeu a confiança na mídia tradicional, não esquece de curtir o vídeo e seguir aqui esse perfil. Pois é, totalmente preocupante. Sem contar que esse influenciador, né, ele fez um vídeo gigantesco no YouTube, fazendo pesquisas e descobrindo as coisas que ele viu que não era verdade. Então assim, a credibilidade do jornal em si, da imprensa em si, há muito tempo já não é a mesma, né, gente? Há muito tempo não é levada a sério. Mas isso aí consegue ser pior ainda. E é da mesma forma que ele falou, imagina quantas informações já não foram repassadas assim de forma errada e que eram mentirosas e que não eram verdade. Aí você já fica tipo assim, meu Deus, o que mais eu assisti no jornal que não era verdade, que eu acreditei, como se fosse a mais pura verdade, porque foi divulgado em um jornal que a gente acreditou, que a gente achou que tipo assim, que confiava, que tinha credibilidade. Enfim. Meu Deus, peraí que eu não tô conseguindo colocar o vídeo. Cadê? Aqui. Bora lá, play no vídeo. E que é uma coisa, mas falar que tu vai comandar uma expedição da NASA em 2029 não sendo verdade... Olá, aqui é a Laísa Peixoto, astronauta da NASA. Astronauta da NASA. Aí, ó, foi esse vídeo aí que eu vi, mas tipo assim, como é só um corte, não tem como a gente saber, né? Pra quem não tá entendendo nada, eu vou explicar pra vocês. Essa daqui é a brasileira de Minas Gerais, a Laísa Peixoto. E ela fala que ela é uma astronauta da NASA. Até aí tudo bem, né? Nossa, que orgulho, uma brasileira que vai, né, comandar uma expedição. Porém, gente, a NASA não sabe nem da existência dela. Nem da existência dela. Ela não estuda lá, ela não faz nada. A única coisa que ela fez foi um workshop, que inclusive até eu consigo fazer esse workshop, né, pagando. E a Laísa fez esse workshop, pagou, porém, gente, ela não é uma astronauta, ela não fez, né, o que tinha que fazer para ser uma astronauta. Inclusive, né, ela estudou até o 2º semestre da faculdade de física, ela não chegou a nem terminar. E isso não é eu que estou falando, a própria NASA emitiu uma nota, eu não estou falando, né, para prejudicar ela, não, a NASA mesmo falou que nem conhece ela e que isso não é verdade, gente, não é verdade. Porém, daí eu me pergunto, cadê a família dessa garota, gente? Sabe por que eu pergunto isso? Porque não faz sentido. Será que ela mentiu para a própria família? Porque para mim não faz sentido. Se a família sabe que ela não terminou a faculdade, né? Será que a família não sabe? Ou a família tá apoiando essa fantasia? Talvez não. E uma coisa, inclusive, que me chama muita atenção eram as entrevistas que ela dava. Inclusive, ela deu uma entrevista para Forbes, gente. Forbes, tá? Ela deu uma entrevista para Forbes, né? Como uma astronauta. E, gente, na entrevista, nos podcasts que ela fazia, dava para prestar atenção que ela falava e ela não falava. Ela falava e ela não falava. Eu até vou botar algumas partes aqui para vocês. Então, isso me chama muita atenção, porque não dava aquela credibilidade, sabe? E agora eu não sei de mais nada, porque infelizmente eu acho que realmente ela não é astronauta, talvez ela tenha sonhado demais, né? Talvez ela queria ser, e ali ela viveu muito intensamente ali, talvez, né? Porque ela não se pronunciou ainda, mas como a NASA emitiu a nota falando que não era, né? Vou discutir com a NASA. Eu acho que é bem complexo, que por mais que ela não tenha dito, como ela mesma afirma que não disse, que não foi bem assim, mas ela deixou a informação continuar sendo repassada dessa forma. Ela podia simplesmente explicar, porque tomou uma proporção tão grande que até a própria NASA veio se pronunciar e falar que, gente, não é bem assim, não é bem isso, e que não sei o que, essa pessoa não tem vínculo com a NASA, piriri, pororó. Então, tipo assim, ela esperar se tornar algo tão grande, porque querendo ou não deixa de ser uma situação vexatória, porque, gente, com a internet, hoje em dia, uma hora ou outra ia aparecer a verdade. E tipo, pela proporção que se tomou também, uma hora ou outra ia se aparecer a verdade, talvez não agora, mas uma hora ia aparecer. Entendeu? A verdade sempre prevalece, sempre aparece. Então parece que mesmo que ela não tenha dito com as palavras de que ela seria uma astronauta da NASA e tal, mas ela deixou circular dessa forma e em nenhum momento ela tentou desmentir ou tentar recapitular as pessoas da informação que seria correta.
E aí ela deixou tomar essa proporção aí. Não que ela tenha responsabilidade, digamos assim, se é dessa forma que ela tá falando, mas ela também não falou nada, sabe? Tipo assim, gente, não é bem assim, piriri pararó. Mas enfim, não sei. Aí a gente vai ver aqui um trecho da entrevista que ela deu pra Forbes também, que foi a entrevista que a moça até citou lá no vídeo que a gente acabou de ver. Bora aqui dar uma olhada, play no vídeo. E o processo de inovar, para mim, pessoalmente, assim, acho que todas essas inovações que tenho liderado, esse processo me ensinou que unir áreas diferentes, por exemplo, consegue nos ajudar a ter ideias mais inovadoras. Então, é uma coisa que eu tenho aprendido, eu sempre fiquei muito fixa na questão técnica, de estudar as limitações técnicas para poder superá-las. Mas desse processo tenho descoberto que essas outras áreas, essas diferentes perspectivas, não só de um ponto de vista técnico, são todos muito importantes para que a gente consiga criar algo novo e que ultrapasse esses limites e que também consiga ser algo que realmente nunca foi pensado antes e que possa ser eficaz, enfim. Então tem sido um processo muito interessante. Acho que um processo de inovação é um processo que envolve perspectivas diferentes e áreas diferentes do conhecimento. Então a equipe que eu lidero tem pessoas de várias áreas, isso é muito legal e a gente conseguiu ir para um caminho com essa inovação, com essa invenção. É muito único que talvez só pessoas mais técnicas ou de uma área específica não teria chegado. Então acho que para ultrapassar essas limitações a gente precisa de todas as cabeças possíveis e de áreas diferentes, de vivências diferentes no geral. Eu vejo que isso tem contribuído muito com a inovação. Não entendi quase nada do que ela falou, mas também é um trecho meio vago. Mas ela falou, sim, que ela liderava uma equipe, né? Mas não falava onde, nem como. Mas ela falou, sentido que ela liderava uma equipe. Então, possa ser por isso que alguns jornais tinham falado que ela liderava equipes na NASA. Mas, pelo menos nesse trecho, ela não falou que era isso, né? Ela só falou que liderava uma equipe. Enfim, bora ver aqui o pronunciamento dela, explicando o lado dela da história, que não era bem assim. Que era uma polêmica envolvendo o nome dela. Bora lá, play no vídeo. Das informações que têm circulado ao meu respeito, tenho mostrar para vocês qual foi o meu anúncio, o que eu disse quando eu anunciei ter sido selecionada para ir ao espaço. Na minha publicação, em que o texto nunca foi editado, então não existe outra versão do que eu falei sobre esse assunto, a não ser o post, porque logo em seguida, após ter postado, eu não dei nenhuma entrevista até o presente momento, em que eu estou começando a falar sobre o assunto. Eu deixo bem claro na minha publicação, que foi a minha única declaração, quem me selecionou como astronauta de carreira, quem foi o responsável pela seleção e com quem eu estarei indo ao espaço em 2029, que é uma empresa privada chamada Titan Space. Em nenhum momento da minha declaração, eu cito que a NASA foi responsável por essa seleção para esse voo de 2029, ou que a NASA me selecionou como astronauta de carreira. Em nenhum momento eu menciono a NASA nesse sentido, só menciono a agência para me referir ao comandante que foi selecionado para a missão, que é um astronauta veterano da NASA. Então, para talvez quem não teve a oportunidade de ler a minha declaração completa, quando eu anunciei eu estou indo para o espaço, eu deixei claro quem fez a minha seleção. Está disponível para todos vocês lerem. Quem fez a minha seleção, que programa é esse espacial que eu faço parte, que no caso é um programa espacial privado com um voo inaugural previsto para 2029. E aí foi essa explicação que ela deu para toda a polêmica que estava acontecendo, tá? E às vezes não deu nem tempo também dela, digamos, ela falou que não deu nenhuma entrevista, né? Às vezes correu tão rápido as informações que talvez não tenha dado tempo dela se explicar direito, né? Vamos dar esse voto de confiança, mas também a gente não tem como saber, gente. Ela postou a publicação, depois começou a sair em todos os jornais que ela era astronauta da NASA, e aí, provavelmente por ela ser famosa, já ser conhecida, que ela já fez outras coisas relacionadas a esse meio, chegou mais fácil as pessoas e aí todo mundo começou a repostar e virou todo esse caos. Então, de fato, eu acho que não tem como a gente saber, mas acho sim que a gente tem que ficar em alerta e culpabilizar, entre aspas, os meios de comunicação que não foram verificar ao certo do que se tratava, do que realmente era. Foi simplesmente compartilhando essa informação como se aquela informação fosse verdade.
não verificou de fato se era aquilo, não entrevistou ela, não procurou saber se era aquilo mesmo, sabe? Então tem essa questão, acho que essa questão é até mais importante, porque independente se foi mentira ou não, não era para os veículos de comunicação ter postado isso como se fosse verdade, sem verificar, entendeu? Porque, tipo assim, querida, você não tá fazendo o seu trabalho direito, você tá fazendo o quê, então? Se esse é seu trabalho, faz seu trabalho direito, pelo menos, né? Mas é isso, enfim. É o que eu acho. O que, é que vocês acham sobre tudo isso? Comenta aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar e de me seguir pra acompanhar as fofocas, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.